Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da quinta temporada de Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Eu sou o professor Eduardo Faria e este é um projeto que chega até você como fruto de uma parceria entre mim e o aplicativo Pocket Terço. Se você ainda não tem o aplicativo Pocket Terço instalado no seu celular, não perca mais tempo, instale o Pocket Terço no seu celular e veja a sua vida de oração sendo transformada. Quero convidar você também a me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é Professor Eduardo Faria. E eu quero também convidar você a já deixar aí o seu like preventivo, a se inscrever no canal, a ativar as notificações, comentar e, acima de tudo, compartilhar. Quando você compartilha esse estudo bíblico, é uma forma de evangelização também. Então, você pode hoje, apenas com um clique, apenas com copia e cola de um link, evangelizar. Nesta quinta temporada de Verbum, nós estamos conversando sobre a carta de São Paulo aos Colossenses. A gente está no comecinho da carta, mas a gente já aprendeu tanta coisa, a gente já foi tão impactado e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. No episódio anterior, São Paulo disse que Cristo nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Ele nos tirou de um lugar e nos trouxe para outro lugar, e ele disse, no qual temos a redenção. E a gente trabalhou muito essa questão da redenção, né? O que é redenção, que nós vimos no episódio 4? É a libertação de um escravo mediante o pagamento. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos libertou da escravidão ao pecado, da escravidão à morte, aos nossos antigos vícios e nos trouxe para o reino de Deus. E hoje, São Paulo vai dizer para nós quem é esse Jesus. No episódio anterior ele disse, por meio de Jesus nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E hoje ele vai falar quem é esse Jesus. E se prepare, porque a passagem que nós vamos ler hoje é uma das mais importantes passagens bíblicas acerca de Cristo. Existe uma disciplina, né, na teologia que é a cristologia. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? E a passagem que nós vamos ler hoje é uma das mais importantes de toda a Bíblia sobre quem é o Cristo. É uma passagem belíssima, é uma passagem que nos leva a adorar a Jesus, a se prostrar diante de Jesus, a exaltar Jesus. É uma passagem, de fato, maravilhosa e nós vamos conversar, então, sobre a supremacia de Cristo. Eu quero também convidar você a conhecer o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, lembrando que as inscrições vão até amanhã, quinta-feira, dia 1º de setembro. Eu misturei quinta-feira com primeiro, virou quinta-feira. Quinta-feira, 1º de setembro, amanhã a gente encerra as inscrições para o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, um curso onde você vai aprender a ler a Bíblia conforme a Santa Igreja nos pede, você vai crescer na sua vida espiritual, na sua intimidade com Cristo, né? Ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo, dizia São Jerônimo, mas você também vai aprender a identificar todos os dogmas da Santa Igreja nas Escrituras Sagradas. Sabe aquele papo? A igreja inventa dogma. Isso é uma grande bobagem. Você vai perceber como que os dogmas da igreja estão plenamente expostos nas Escrituras Sagradas. Entre no site eduardofaria.com.br, conheça o curso, faça a sua inscrição
E você clicando no link que está aqui também na descrição desse vídeo, você consegue acessar esse site, tá bom? Vamos ler o texto bíblico. Eu quero fazer igual eu fiz no último episódio. A gente vai ler o texto bíblico, a gente vai rezar e depois a gente lê o texto bíblico de novo. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, a supremacia de Cristo. E diz assim a palavra de Deus. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e, por seu intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Essa tradução Ave Maria, e não é adaptada. Está escrito aí adaptado, foi uma falha nossa aí na produção dos slides, porque eu fiz questão de não adaptar, porque essa tradução desse trecho na Ave Maria está muito bonita, muito fidedigna, então eu faço aqui esse disclaimer, tá? Está escrito adaptado aqui, porque foi uma falha na hora de produzir o slide, mas esse texto, dessa passagem especificamente, está exatamente como foi escrita na tradução Ave Maria. Tá bom? Vamos rezar? Vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe e nos direcione. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos adoramos e vos exaltamos, pois só vós sois Deus e outro não há como vós. Nós também vos louvamos e vos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, derramada em nossas vidas de tantas maneiras e derramada em nossas vidas por meio de vossa santa palavra. Muito obrigado porque vossa palavra traz vida para as nossas vidas, traz luz para o nosso caminhar. Muito obrigado porque o Senhor vem falar com os seus filhos por meio de vossa palavra. E nesse momento ela foi lida, mas nós precisamos da iluminação do vosso Santo Espírito para uma correta compreensão daquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa manhã. Por isso eu vos peço que o Senhor abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos dê sensibilidade à tua voz e que nós possamos ter não apenas mais informações, mas termos também transformação à medida que lemos vossa palavra. Eu peço pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa manhã e que nessas intenções São Jerônimo e São João Nilman possam interceder por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São João Nilman, rogai por nós. E que nossa mãe querida, aquela que se abriu ao mover do Espírito Santo, trazendo salvação ao mundo, que ela também possa interceder por nós, para que nós sejamos cada dia mais próximos, mais íntimos de seu Filho Jesus Cristo. E nessas intenções nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, voltar para o texto bíblico, lembrando que o título do episódio de hoje é a supremacia de Cristo, e essa passagem responde quem é Cristo e, sendo quem ele é, do que ele é digno, do que ele é merecedor. Porque há uma conexão inequívoca entre o episódio anterior, Libertos das Trevas, porque no episódio anterior nós somos relembrados acerca do fato de que fomos libertados do império, do domínio do mal e trazidos para o reino de Deus. E quem nos fez isso quem fez isso por nós foi Deus. Deus nos libertou e nos redimiu por meio de Cristo. E esse Cristo, São Paulo diz agora quem ele é. Perceba quem é esse que nos libertou, quem é esse que se entregou por nós, quem é esse que possibilitou essa nova vida que temos, essa libertação que temos. Vamos para o texto? O texto bíblico diz o seguinte: ele quem? Jesus. Todas as vezes que o texto falar ele, está se referindo aqui a Jesus, tá? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só nesse versículo aqui a gente tem duas informações preciosíssimas. Cristo é a imagem de Deus. São Paulo está dizendo aqui que se você quiser saber quem é Deus, olhe para Cristo. Você não pode ver Deus, mas Deus se revela à humanidade, encarnando-se no ventre de Nossa Senhora, na pessoa de Jesus de Nazaré. E é interessante porque a palavra que São Paulo usa aqui é a palavra eikon, né? De onde a gente tem a palavra ícone. De modo que, sim, nós podemos olhar para a imagem de Deus, que é Cristo, e ver o próprio Deus. Perceba que São Paulo aqui está deixando muito claro que Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus feito homem, a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito aqui, ela pode causar algum tipo de confusão. Por quê? Porque primogênito, o sentido primário dessa palavra é o primeiro gerado, né? O primeiro a ter sido gerado. E se ele é o primeiro gerado, alguém pode até dizer que ele é o primeiro criado. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, que são uma seita, eles não são nem considerados cristãos, eles usam esse versículo. Estou falando isso só para você aprender a se precaver, tá? Eles usam esse versículo para dizer que Jesus não pode ser Deus, porque ele é primogênito, né? Ele foi criado por Deus. E eles negam a divindade de Cristo. Mas existe um outro significado dessa palavra primogênito. Qual que é esse outro significado? Primogênito é aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. É aquele que tem a primazia sobre todas as coisas.
Na antiguidade, o primogênito era aquele que recebia a herança do pai, era aquele que recebia tudo do pai, aquele que administrava tudo do pai. E a gente pode ver pelo contexto que é isso que São Paulo está dizendo. Jesus é aquele que tem a primazia sobre todas as coisas. Porque, olha o próximo versículo, nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo, por Cristo, através de Cristo, tudo que existe foi criado. No céu, na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Pense aí por um minuto no beija-flor, na baleia, no ipê amarelo, no jacarandá, na lua, no sol, nas galáxias. Tudo foi criado em Cristo. Tudo foi criado em Cristo, através de Cristo, a partir de Cristo. Pense também nas coisas invisíveis, anjos, demônios, né, que são anjos rebeldes, arcanjos, as miríades celestes, tudo foi criado em Cristo. Tronos, dominações, principados, potestades. Pensa no que São Paulo está dizendo. Aquele rapaz de 33 anos que morreu uma morte cruel, vergonhosa, sanguinária na cruz, há alguns anos atrás, lá em Jerusalém, aquele rapaz, aquele homem, é o Criador de todas as coisas. Ele resume em si e encerra em si o significado da existência. Tudo existe naquele moço, naquele rapaz que morreu numa cruz, mas 3 dias ressuscitou. Tudo que existe. Sabe o Império Romano? Sabe o César? Né? Principados, tronos, soberanias, tudo foi criado por ele. Meus irmãos, das duas, uma. Ou isso é risível, ou isso é ridículo, ou só nos resta uma coisa: curvar-nos com o rosto em terra em adoração a Cristo. Ou isso é ridículo, aquele rapaz que morreu numa cruz, lá em Jerusalém, é o Senhor do universo, é o Criador de tudo, é o sustentador de tudo. Se isso não é ridículo, se isso é verdade, você não tem outra opção a não ser honrá-lo, obedecê-lo, adorá-lo. Tudo foi criado por ele e, atenção, para ele. Perceba uma coisa, as visíveis e as invisíveis. Deixa eu falar das invisíveis. Anjos, arcanjos e demônios. Deixa eu falar dos demônios. Demônios foram criados por Deus. E demônios deliberadamente se rebelaram contra Deus. Eles se recusam a prestar glória, louvor, honra e adoração a Jesus. Ou seja, os demônios estão em rebeldia contra aquele que os criou, contra aquele que tem primazia sobre todas as coisas. E a gente pode falar, nossa, que coisa terrível. É terrível. Só que eu e você também fomos criados por ele e para ele. De modo que, se você não está vivendo para ele, você também está em rebeldia. Você também está em rebeldia. Você está imitando, você sabe quem.
Você foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas. Cristo. Olha que loucura, gente. Aquele rapaz, de novo, eu estou falando rapaz, moço, para você entender o absurdo do que São Paulo está dizendo aqui. Ele foi criado, ele foi criado não, ele existe antes de todas as coisas. Aquele rapaz que morreu numa cruz em Jerusalém, ele existe antes de tudo. Ele existe antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, antes que houvesse estrela, antes que houvesse uma ameba no oceano. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Olha a gravidade que é você não dar honra, glória, louvor a Jesus. O ar que você respira subsiste nele. O planeta onde você vive subsiste nele. Você tomou café da manhã hoje, ou está tomando? Esse pão aí veio de um trigo que subsiste nele. A manteiga veio de um leite que veio de uma vaca que subsiste nele. Daqui a pouco você vai almoçar, o alimento vem dele. A roupa que você está usando vem dele. Tudo subsiste nele. Ou seja, Jesus não é simplesmente o criador de todas as coisas. Jesus é também o sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, o que eu daria ao Senhor diante de tantos benefícios? O que você pode fazer para pagar Cristo diante de tudo isso que ele fez por você? Diante dele ter te criado, diante dele ser o seu sustentador? Se alguém te dá alguma coisa, você agradece. E se alguém te dá todas as coisas e ainda sustenta todas as coisas para que você tenha? Este é Jesus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas nele e para ele. Esse é o nosso propósito. Quando eu falo que o propósito de Deus para a sua vida é a santidade, é disso que eu estou falando. É você viver para ele. É você simplesmente dar a ele o que lhe é devido. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo aqui que São Paulo exalta Cristo, ele exalta também a igreja. A igreja é o corpo glorioso de Cristo. A igreja é a continuação de Cristo na história. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a agência de salvação da humanidade. E essa igreja tem uma cabeça que se chama Jesus. Por isso que a gente não precisa ter medo de exaltar a Santa Igreja Católica. A igreja é o corpo de Cristo, desse ser exaltado que não precisava da gente, mas quis fazer de nós o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ora, ele existe antes de todas as coisas, mas ele também é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Jesus deve ter o primeiro lugar em todas as coisas. Tem gente que gosta de acusar a gente de idolatria, né? E eu costumo brincar e dizer assim, pode acusar a gente de idolatria, mas acusa pelo motivo correto. Entendeu? Porque às vezes a gente é idólatra mesmo, não pelo motivo que você pensa que a gente é idólatra. A gente não é idólatra porque a gente tem as nossas imagens. Deixa de bobeira. Porque idolatria não é isso. Idolatria é quando você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus.
Isso é idolatria. E nesse sentido, por vezes, eu e você somos idólatras. E quem nos acusa de idólatra também é. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Pode me chamar de idólatra, mas chama pelo motivo correto. Porque idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus. E esse texto nos mostra como é fácil sermos idólatras. Por isso, ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Por ele ser o Criador, o sustentador, o provedor, o primogênito, por todas as coisas subsistirem nele, ele merece o primeiro lugar em todas as coisas. E se ele não é o primeiro lugar na sua vida, desculpa, você é um idólatra. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas existem para ele, inclusive você. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, ou seja, toda a plenitude de Deus habita nele. E por seu intermédio, e assim a gente encerra esse versículo, olha que coisa maravilhosa, essa passagem. E por seu intermédio, o Deus Criador, Jesus, sustentador, aquele que existe antes de todas as coisas, por intermédio dele, ele reconciliou consigo todas as criaturas, pelo preço do seu próprio sangue na cruz, reestabelecendo a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. No próximo episódio, eu vou retornar nesse versículo 20 aqui, mas perceba uma coisa. Jesus, sendo o primogênito, o Criador, sendo tudo isso, diante da nossa rebeldia, ele poderia simplesmente nos esmagar e nos desprezar e nos dar o que a gente merece. Mas ele não fez isso. Ele foi à cruz para nos reconciliar com ele. Para nos reconciliar com ele. Pelo sangue derramado na cruz, como uma oferta de amor ao Pai, nós fomos feitos propícios a Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Mas tem mais uma coisa aqui. Jesus não morreu na cruz apenas para salvar as nossas almas. Jesus morreu na cruz para salvar toda a criação. Perceba, ao preço do sangue na cruz, reestabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Ele reconciliou consigo não simplesmente a nossa alma também, mas a nossa alma, o nosso corpo, a criação. Por isso que nós declaramos no credo, creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Creio em novos céus e nova terra. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram recriadas. Ele é o Deus da criação e ele é o Deus da nova criação. Ele criou, nós nos rebelamos, e ele foi à cruz e se entregou por nós para recriar, para reconciliar, para restaurar. Ele não nos despreza, ele vai às últimas consequências por nos amar. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Esse é o Deus que se encarna em Jesus Cristo
Ele é o Deus supremo sobre todas as coisas. Ele é aquele por quem tudo existe e para quem tudo existe. Mas diante da nossa rebeldia, da nossa teimosia, da nossa arrogância em não render a Ele aquilo que lhe é de direito, Ele decide, pelo preço do seu sangue na cruz, reestabelecer a paz conosco e com toda a criação. Isso é maravilhoso. E por isso, Cristo tem a supremacia sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. No próximo episódio, nós vamos ver o que nós fizemos, nós seres humanos, fizemos diante desse Cristo supremo e exaltado, Criador e sustentador, aquele que se entregou na cruz por nós e que pelo preço do seu sangue nos reconciliou com Deus. Ele vai ver, nós vamos ver qual foi a nossa postura diante disso, mas como que o amor de Deus foi maior do que tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero lembrar você de que você deve curtir, se inscrever, ativar notificações, comentar e compartilhar, para que mais pessoas ouçam acerca do Cristo exaltado e da Santa Igreja, que é o Cristo na história, anunciando essa reconciliação. Nós somos rebeldes, mas Cristo ainda está com a janela da salvação e reconciliação aberta e nos chamando para reconciliarmos-nos com Ele. Eu também quero convidar você a conhecer o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Entre no site eduardofaria.com.br ou clique no link que está aqui na descrição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo episódio de Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Tchau, tchau.